Ser pastor é festejar a festa da igreja. É alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que se gradua na faculdade, daquele que recebe a chave da casa própria ou alta do hospital. Ser pastor é ter o brilho da alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser pastor é desejar o bem, querendo apenas a felicidade de participar da hora feliz. Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens. Chorar porque muitas vezes há aqueles que nos perseguem, criticam-nos, levantam falso contra a igreja e contra nós. É chorar com os que choram, unindo-nos e ao enlutado que perdeu um ente querido. E dar o ombro para o entristecido pela perda de um amor. É ser a companhia do solitário, ouvir a mesma história uma porção de vezes por parte do carente. Ser pastor é não ter outro interesse senão de pregar a Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo. É saber dizer não quando o coração diz sim. Ser pastor é ser pai. É disciplinar com carinho e amor ou com a firmeza da vara e da correção. É obedecer à Bíblia e não aos homens. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. É ter a consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões pesadas e difíceis. Por outro lado, saber ser humilde quando a bênção de Deus o honrar diante do rebanho e diante do mundo. Os erros são nossos, mas a glória é de Deus. Ser pastor é socorrer ao necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz. É pacificar pais e filhos, maridos, esposos, sogras, sogros, genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dano, o dolo, a injustiça, confiando naquele que é galardoador dos que o buscam. Ser pastor é dar camisa quando lhe pedem a blusa, ou o sapato, né? Andar 2 milhas quando obrigou uma. Dar outra face quando esbofeteado. Ser pastor é estar pronto para a solidão. É manter-se no santo dos santos de joelhos dobrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é ser sacerdote, mantendo sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo, e repartir com as pessoas certas aquilo que é repartido. Ser pastor é ser profeta, tomar o seu púlpito, uma espada de 2 gumes afiada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação ao povo de Deus. Ser pastor é ser marido e ser pai, é fazer seu ministério motivo de louvor dentro e fora de sua casa, é orgulhar-se de ser pai e alegrar-se de ser esposo. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiram fazer de pecadores convertidos os líderes do seu rebanho. Pois sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma bênção. Mas, quando pecarem, saberem pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. Ser pastor é contagiar e não contaminar. Ser pastor é inovar, é renovar, é oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente, fazer a igreja acreditar que o impossível é possível. As guerras não são ganhas com armas, mas com as palavras. As do pastor com as palavras de Deus, portanto, invencíveis. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é fazer com que os filhos dos filhos dos filhos tenham um legado. Talvez não de propriedades, dinheiro ou riquezas, mas o legado do patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser pastor.
mais. Dá só uma palmas para Jesus. Peraí, tem mais. Mas, peraí, bastante. Calma aí, tem mais. Deixa, Pastor Bramir, agora eu quero te falar algo dentro da palavra do Senhor. Ninguém te convidou para ser pastor. Pois ninguém é convidado, ninguém impõe nesta vida para ser um pastor. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, uma responsabilidade que Deus coloca sobre os ombros das pessoas, escolhe um homem da terra e coloca. Cuidais, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Deus te constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. É muita responsabilidade. Talvez nós estamos aqui batendo palma, pensando que é um simples homem, e não é. Ser pastor é muitas responsabilidades que Deus coloca sobre os ombros de um homem. Ainda faz questão de falar, ele próprio, ele comprou a igreja com a própria vida. Então não é brincadeira. Muitas lutas, pastor, o Senhor passa. Todos passamos, mas tu, Deus tem o refrigério e te recompensa. Quando o seu sonho se desfazer, Deus reconstrói. Quando se acaba as suas forças, Deus te renova. Quando o seu coração é machucado por alguém, talvez até aqui de dentro da igreja, Deus derrama um vaso te curando. Quando se torna difícil caminhar, Deus te carrega no colo. Quando o calor da provação é grande, Deus te dá a sombra da sua presença na sua vida. Pastor Bramir, parabéns por ter vencido mais um ano de vida, cuidado da igreja de Jesus com muito amor. E que Deus te abençoe. A igreja, com a minha liberdade, comprei um presentinho para ele no nome da igreja. No nome de toda a igreja, para dar para ele, Samuel, e no nome de vocês, no nome de toda a igreja. Bom, quer abrir aí para a igreja dele, e ela própria está participando, então pode abrir, esteja à vontade, só não pode experimentar a camisa. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando por ele.
Senhor Deus e Pai, Tu nos presenteou mais esse dia, aqui em nome de pessoas preciosas que alguém colocou aqui dentro, Senhor. Não saber nem sei qual é o problema, eu só te peço a cura, a libertação e a paz para a vida dessas pessoas, Senhor. O Senhor vem abençoar onde eles se encontrarem agora, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, pela vida, e te agradeço pela vida do pastor Gabi, que completa mais um ano de trabalho, um ano de frente a essa batalha, Senhor, um ano de guerra, mas ele venceu. Isso é uma prova para todos aqueles que perseveraram. Vê, Deus, o Senhor vem encher esse homem de sabedoria nesse ano que está recomeçando amanhã para ele, por mais na vida dele, Senhor. O Senhor nos dê graça e paciência para abençoar o teu povo, Senhor, para tolerar a tua igreja, Senhor, aqui na terra, e dar paciência e paz no coração dele para conduzir eles até o céu, Pai. É que eu te peço a paz completa que reposa sobre esta mente. Paz no seu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora lá fora aquele bolo, aquele refrigerante, ninguém saia sem comer.